Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Nas Quintas dela. Este que é um espaço de conversa com várias personalidades do setor agrícola, onde temos a oportunidade de falar de agricultura e não só. O meu nome é Rosa Moreira, sou a criadora e gestora de conteúdos da Cientista Agrícola e este episódio e outros 4 que estarão aqui inseridos no podcast Nas Quintas dela são aqui diferentes e especiais porque são então uma iniciativa organizada pelo projeto Compacto, que é coordenado pela Inova Mais e cofinanciado pela União Europeia. E esta série de 5 episódios tem como tema principal cultivar resiliência, o futuro da agricultura com a PAC. Portanto, a política agrícola comum muitas vezes é entendida como algo mais técnico, mais direcionado para uma agricultura mais profissional, e estes episódios e estes conteúdos que também o projeto Compacto tem dinamizado pretendem também mostrar a utilidade da política agrícola comum para todos, para o consumidor comum, para o produtor grande e o pequeno. Portanto, é esse também um dos grandes objetivos destas conversas, destes 5 convidados que eu terei aqui ao longo destas próximas semanas, em que debateremos temas fulcrais, e a tecnologia na agricultura é um desses temas. Portanto, hoje vamos focar-nos na agricultura de precisão, na inovação da agricultura, e hoje tenho comigo o Leandro Rodrigues, que é engenheiro agrónomo, é investigador, docente universitário. Ele estudou na faculdade onde eu também me formei, na Faculdade de Ciências. Ele agora também é professor lá. Ele nasceu em Tondela, cresceu ligado à agricultura e hoje trabalha na interseção de áreas muito importantes: a agronomia, a robótica, a inteligência artificial, a agricultura de precisão, que para aquela pessoa que pode não estar tão familiarizada com a inovação da agricultura, pode achar estranho que o setor agrícola tenha tanta modernização, mas hoje vamos mostrar efetivamente que o setor agrícola, à semelhança de outros setores, também acompanha esta inovação, esta tecnologia, e vamos nos focar também aqui muito nesta questão da agricultura de precisão. O Leandro está a desenvolver doutoramento na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, integra o Enesctec. Nesta conversa, o que eu pretendo aqui é que nós foquemos então nesta importância de ligar o campo à tecnologia, à ciência, à prática. Há pouco nós estávamos a conversar em off sobre esta necessidade também que todas estas inovações que são muito feitas em contexto académico também cheguem aos agricultores, que são potenciais interessados. Portanto, o foco será então mostrar que a agricultura é eficiente, é sustentável, é inteligente e é tecnológica. E, portanto, Leandro, obrigada por teres aqui aceito o meu convite. Nós que já nos cruzamos uma outra vez em alguns eventos da Faculdade de Ciências, e de facto eu fico muito contente de ter aqui também colegas de uma instituição que eu gosto tanto e que tenho tantas saudades, porque foi um percurso que eu gostei muito de fazer, tanto pelos professores como os colegas, e tenho muito gosto em que esteja aqui a falar de um tema que confesso que não é dos temas que eu mais domino, que eu reconheço a utilidade e a pertinência deste tema atualmente, e, portanto, sendo também aqui um dos grandes objetivos da política agrícola comum, esta questão de inovar o setor pela tecnologia, acho que vai ser interessante. Antes de falarmos propriamente nesta questão da agricultura de precisão, da tecnologia, eu gostava que conversássemos aqui um pouco mais sobre o teu percurso. Tu que cresceste em Tondela, por exemplo, eu sou ligada ao setor agrícola, toda a minha família é agricultora. No teu caso foi assim? Tens já algum familiar que seja ligado à agricultura? A agricultura teve um papel importante na tua infância, na tua juventude, e quando tu ingressaste para a universidade, parecia-te óbvio a agronomia ou não? Sim. Antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite, também esta oportunidade de estar aqui um bocadinho a falar do que é o meu percurso académico e profissional, e se calhar desmistificar aqui um bocadinho o que é a agricultura de precisão. De facto, teve um papel fundamental. Portanto, os meus pais são agricultores, principalmente para o consumo de casa, mas também, mais em concreto, o meu pai é responsável pela gestão de uma exploração de vinha, com cerca de 10 hectares. E, portanto, desde sempre que estive presente nas operações. Eu até costumo brincar que aprendi primeiro a andar de trator do que de bicicleta, porque era o normal. Era necessário dar algum apoio
nessas operações, inicialmente operações mais simples, mas depois as coisas foram evoluindo, a responsabilidade foi aumentando. Cheguei a orientar o pessoal nas vindimas, pronto, e outras operações mais complexas, e portanto desde sempre que esteve muito presente essa vertente agrícola, e gosto muito de estar ainda quando posso no terreno, sim. Então, depois, quando entraste para a universidade, pareceu-te óbvio então a questão da engenharia Sim, agronómica, ou tinhas sim. outras opções? Não. Desde cedo que a engenharia agronómica e a agricultura e a agronomia sempre foram um ponto assente, mas foi uma escolha que foi sendo construída. E muito por falta de certas respostas, ou seja, eu ia desenvolvendo as operações, ia estando um bocadinho mais a par do que ia acontecendo, mas não percebia muito bem o porquê das coisas acontecerem. E quando perguntava, ou percebia que acontecia porque todos os anos acontecia da mesma forma, ou acontecia na mesma altura, não havia um grande racional, era o conhecimento empírico que quase que dominava aquilo, e o conhecimento científico, como é normal, também não era muito explorado. E de facto, já na altura, a figura do engenheiro agrónomo, quando o engenheiro agrónomo ia à quinta, era assim uma coisa, pronto, com uma certa relevância, e as opiniões, Imponente. exatamente, e as opiniões e a palavra do engenheiro contavam muito, e portanto, desde aí, desde muito cedo, com 12, 15 anos, que decidi ou dizia que queria ser engenheiro. Depois a escolha do Porto, fui investigando um bocadinho os planos de estudos, e percebi que o Porto e a Faculdade de Ciências talvez tivessem um perfil mais científico ou mais teórico, diria assim, e era um bocadinho o que eu procurava, ou seja, queria mesmo explorar essa questão, e depois também já tinha algum suporte familiar e de amigos, e portanto tornou-se um bocadinho é por aí essa escolha. Também não é uma viagem muito, muito longa entre o Porto e Tondela, e portanto isso também facilita um bocadinho a escolha, e não estou nada arrependido. Totalmente vives no Porto, portanto Sim, estás sim. um pouco mais longe das raízes rurais, não Sim, é? sim, Porque sim. o Porto é uma cidade grande, muito urbana. Sentes que te afastaste do campo ao morares aqui no Porto, não estares tão ligada aqui a esta parte mais prática da exploração da tua família, ou achas que ganhaste outra perspectiva sobre o campo vivendo na cidade? Ganhei outra perspectiva, ou seja, se calhar inicialmente foi um bocadinho difícil. Estava durante a semana e estudava durante a semana, e depois muitas vezes ia ao fim de semana à casa e tentava até explicar um bocadinho aquelas teorias que aprendia, os novos conceitos que aprendia, e ao início era difícil daquilo entrar. Isso é muito bonito, mas só funciona no papel, ou tá bem, lá vens tu com as tuas teorias. Mas depois a verdade é que o paradigma foi mudando um bocadinho, e agora de volta e meia ligam-me e perguntam: olha, que faz sentido, deve ser desta maneira. Portanto, foi um bocadinho também esse processo de ir pelo exemplo, de mostrar: olha, primeiro faz aqui neste bocadinho, nesta pequena parcela, experimenta e vê se dá resultados. Um ensaio. Exatamente, pequenos ensaios. Mas mudou-me claramente a perspectiva. Percebi, até principalmente ali em períodos como foi o caso da pandemia, que é a necessidade. Claro que o campo também tem essa necessidade de comer e de se alimentar, mas a cidade acho que sente essa pressão de outra forma, de outra maneira. E a valorização que é dada a quase todos os produtos agrícolas é completamente diferente, e isso eu ganhei muito mais. Ganhei, estando cá, tive uma noção muito mais clara de qual é o custo dos alimentos, qual é o custo da carne, qual é o custo de outros produtos, e isso abriu-me um bocadinho os olhos também dessa maneira. E foi bom, sim. Depois, o teu percurso técnico académico foi um percurso de excelência, foste o melhor aluno da licenciatura, sempre tiveste aqui uma forte preocupação com a sustentabilidade e a viabilidade económica das explorações agrícolas. Isso vem de onde? De saberes que os teus pais, sendo agricultores, tendo a seu cargo uma gestão de uma exploração agrícola, esta questão da sustentabilidade não podia ser dissociada da produção, ou porque, acompanhando de perto o dia-a-dia de um agricultor, tu achas que esta questão da viabilidade económica das explorações muitas vezes é um pouco descurada, e depois já anda-se assim um pouco atrás do prejuízo porque aparecem os problemas, não houve um bom planeamento, e isso sempre foi a tua preocupação? Como é que surgiu esse teu interesse por essas áreas? Sim, percebi claramente, e particularmente depois durante a minha formação tivemos ali alguns tópicos que focaram um bocadinho este pormenor.
nomeadamente tivemos conhecimentos em como fazer uma conta de cultura, desenvolver um bocadinho este planeamento, e percebi claramente que às vezes, mudando ali um bocadinho as contas, rapidamente um projeto agrícola descamba, digamos assim, e o que à partida parece lucro torna-se num prejuízo muito grande. E sim, sempre foi uma preocupação minha. Em particular, este trabalho que tu te referes foi um trabalho que foi desenvolvido em 2019. Portanto, Tondela tinha sido em 2017, foi fustigada pelos incêndios, houve uma destruição muito grande. E portanto, em 2019, eu pretendi, com este projeto de final de licenciatura, até quase dar um certo alento aos agricultores que pretendessem Como é instalar que se algumas chamava o projeto? eu não tenho ao certo o título, mas sei que o objetivo era fazer um bocadinho. E o que eu fiz foi digamos que uma caracterização agronómica do concelho, perceber, fazer até uma zonagem agroecológica, perceber as diferentes regiões. Portanto, aquilo é uma zona, tem uma zona mais montanhosa, tem uma zona mais de planalto, e portanto fazer essa zonagem e depois fazer uma sugestão de planos de investimento. No caso, foram dois planos de investimento, dois sistemas de produção. A Fisalis, portanto, aqui como ainda na altura era uma cultura emergente e muito aliciante do ponto de vista económico, e depois também a laranja, a produção dos citrinos, por ser uma cultura que já tinha alguma tradição no concelho. E fiz isto um bocadinho nesta perspectiva, ou seja, de perceber, de validar que de facto o concelho tinha um potencial agronómico muito grande, não só nestas culturas, mas em muitas outras, e depois perceber e mostrar que com um bom planeamento e com uma boa prática e um bom sistema de produção, é possível retirar lucro destes sistemas. Eu, no caso em concreto da laranja, depois até foi um ponto que eu fui rever, e com cerca de 10 anos, 8, 10 anos, já é possível obter algum lucro daquele sistema que eu montei na altura. E portanto, claro que foi um trabalho que agora poderia ser melhor explorado, e na prática que íamos ter a confirmação desses resultados, mas foi muito interessante, e sim, é uma coisa, é um aspecto que me Esta preocupa. questão e não só na agricultura, mas noutras áreas, estamos a ver muito aqui a questão da utilização de robôs. Uhum. No que diz respeito à agricultura, como é que um agricultor comum, nós estamos a falar aqui de um grande produtor, até porque nós estamos aqui em Vila de Conde, norte do país, maioritariamente as explorações são minifúndio, portanto nós estamos a Sim. falar de grandes agricultores, mas como é que um agricultor, digamos assim, médio, com 10 hectares, 15 hectares, que aqui é mais ou menos, estamos a falar da bacia leiteira, mais ou menos a dimensão das Uhum. explorações, como é que ele pode beneficiar, por exemplo, da utilização de robôs na sua exploração? É assim, a exploração, digamos assim, dessa área da tecnologia tem muitas vertentes. Nesse âmbito das pequenas explorações, eu diria que o mais interessante é operações de monitorização ou até de logística. Portanto, no caso em concreto, nas explorações leiteiras, um robô, neste caso até poderia ser um robô aéreo, um drone, poderia fazer a monitorização da pastagem. Portanto, durante o período de crescimento do azevém ou do milho, poderiam ser realizados vários voos, retirados alguns índices para, de certa forma, otimizar a produção, fazer aplicações variáveis e muito específicas no terreno, ou até delinear melhor do plano de colheitas, e, portanto, otimizar um bocadinho aqui a produção. E principalmente seria isso, ou seja, não passaria logo para situações, e muitas vezes é este o preconceito que existe. Não estamos a falar de máquinas e de um investimento milionário, mas pequenas soluções. Achas que isso é um entrave para muitas pequenas explorações não se tornarem mais tecnológicas? Acho. É acharem Sim, que há sim. um mito aqui inerente à tecnologia que é cara? Ou, por exemplo, há aqui outra questão que eu queria falar contigo, porque nós estamos no Portugal, tem até bastante agricultura, mas estamos a falar de um agricultor que tem uma idade média já
um pouco avançada. Estamos a falar aqui o agricultor em Portugal tem uma idade média ali entre os 66 anos, que à partida não é muito familiarizado com estas questões da tecnologia. Poderá ser um entrave, por exemplo, em adotar tecnologia para a sua exploração. Pode achar, bem, eu não percebo nada de computadores, não percebo nada desta questão da tecnologia, para que é que me interessa a agricultura de precisão? Eu não vou ter capacidade e know-how suficiente para tirar o máximo de potencialidade para as minhas culturas. Achas que isso é um entrave ou não? Sim, sim, eu acho que não diria que se calhar pode não ser o principal ou o maior, porque também muitas vezes esta falta de conhecimento, e não é culpa dos agricultores, muitas vezes este conhecimento também não é passado para eles, portanto a panóplia e o portfólio todo que existe de soluções, mas a questão económica e digamos que o investimento inicial é um entrave. E portanto é por isso que eu digo que muitas vezes não é necessário haver um investimento multimilionário quase para que a tecnologia chegue ao produtor. Já estão a ser exploradas soluções ou de uma aquisição comunitária por parte das cooperativas ou das organizações de produtores, a exploração da tecnologia através da prestação de serviços, que pode diluir de certa forma estes custos. Mas penso que seja por aqui que possa passar. E há alguns sensores, não é? Digamos assim, mais básicos, que não são assim tão caros, Sim. que medem parâmetros básicos, não é? Por exemplo, Certo. umidade e tudo mais, que para quem tem assim uma agricultura mais doméstica pode acabar por investir e não é muito dispendioso. Sim, isso claro que salvaguarda da calibração desses sensores, não domina esse aspecto, mas certamente que nestas lojas online é muito fácil de comprar esse tipo de sondas de solo, estações meteorológicas, coisas que o investimento é relativamente barato e até nos ajuda e poderá ajudar a essas pessoas que queiram começar o processo a começar a ter um bocadinho mais de noção de que dados é que está a receber, de como é que pode processá-los, qual é que são também algumas falhas que possam existir. E sim, claro que não tem que haver logo à partida um investimento muito, muito grande e um endividamento quase da exploração logo à partida. O teu trabalho atualmente, tu estás a acabar o doutoramento, Certo. certo? Estás no quarto ano. Tu trabalhas muito o foco da agricultura de precisão, a temática, Certo. e portanto é o tema aqui central desta conversa e era sobre isso que eu gostava que nos debruçássemos agora nos próximos minutos. Queres nos falar um pouco sobre o teu trabalho de investigação, em que é que consiste, para quem, porque eu tenho também aqui um público também muito de pequenos agricultores, que esta temática da agricultura de precisão ainda não é assim muito comum, eles têm muitas dúvidas. Para quem está a assistir, como é que tu explicas isto da agricultura de precisão para um pequeno produtor ou um agricultor doméstico e falares aqui um pouco sobre o teu tema do doutoramento? Pronto, assim, se calhar o principal e o grande objetivo da agricultura de precisão é o que o agricultor seja capaz de atuar no momento certo, aplicar os fatores de produção, sejam adubos, fertilizantes, ou qualquer fator de produção, na quantidade correta e no momento correto. E portanto, é nisto que versa muito o meu doutoramento. Portanto, no caso, eu estou a desenvolver, e o tema é o desenvolvimento de Digital Twins para a agricultura de precisão. No fundo, é um bocadinho, como o nome indica, é um gêmeo digital de um elemento da produção. Pode ser uma planta, pode ser a exploração em si, ou se falarmos até de produções animais, pode ser o próprio animal, e é sermos capazes de fazer uma cópia, digamos assim, digital da nossa planta. E isto consta com 3 elementos principais. Logo a partir dos dados, portanto, é necessário, seja por observação direta, manual, ou pulos pelos sensores, recolher dados e, de certa forma, balizar o estado atual da planta. Que tipo de dados é que são recolhidos? Só para termos uma Aqui, ideia. essencialmente, são dados que consigam caracterizar não só as condições ambientais que aquela planta está a sofrer, portanto, ter uma base do genótipo da planta, digamos assim, falando de plantas mais concretamente, a variedade, possivelmente outros parâmetros mais do genótipo. Depois, aquelas variáveis mais do ponto de vista climático, portanto, temperatura, umidade, velocidade do vento e outras variáveis climáticas relevantes.
e depois todas aquelas variáveis relacionadas com a gestão agrícola. Portanto, de que forma é que foi feita operações em verde, de que forma é que foram feitas as pulverizações, as fertilizações. Portanto, tudo isso e todas essas variáveis é que vão dar resultado ao fenótipo, que é o que nós chamamos, ou digamos que o fenótipo são todas aquelas características que nós observamos e conseguimos medir na planta, seja a altura da planta, seja a cor das folhas, o número de frutos. Visível. Exatamente. Sim, podemos dizer visível, depois podemos entrar em outro tipo de análises mais invasivas, mas essencialmente são aquelas variáveis que conseguimos observar. E através da observação dessas variáveis, conseguimos então avaliar o estado atual da cultura. Depois é necessário um segundo passo, que é um modelo, que pode tanto ser modelos de crescimento de culturas, portanto, modelos matemáticos que já são desenvolvidos desde os anos 60, que estão a ser desenvolvidos e, portanto, têm já dados muito, muito grandes neste aspecto da modelação e da previsão do crescimento de diversas culturas. Podem ser os modelos mais atuais, como modelos de machine learning, de inteligência artificial, que nos permitem fazer hipóteses, ou seja, testar cenários de produção. Nós temos então o nosso estado atual da planta e vamos supor, vamos supor que agora no próximo mês a temperatura média vai subir 10 graus. Qual é que é o nosso potencial produtivo? Ou eu quero fazer a colheita nesta semana, mas se eu quiser fazer na semana anterior, qual é que são as perdas? Ou se fizer na semana seguinte, quais é que são os ganhos? Eu ia te perguntar isso mesmo, porque nós estamos num contexto de alterações climáticas, portanto, em que tudo é muito mais imprevisível, Certo. mas nós com a agricultura de precisão e com essa ferramenta que estás a falar, que é, no fundo, o tema central do teu doutoramento, Sim. nós conseguimos também tornar as coisas mais previsíveis, conseguimos perceber melhor o comportamento da planta, perceber possíveis quebras de produção, por exemplo. Isso acaba por ser interessante, porque hoje em dia nós vemos que a agricultura acaba por ser extremamente afetada pelas alterações climáticas e, portanto, esse é um exemplo de Certo. como a tecnologia e a agricultura de precisão podem ser uma ferramenta muito útil para o agricultor. No teu doutoramento, tu consegues ou tens enfoque nessa questão das alterações climáticas? É importante? É alguma área, uma sua área dentro do teu doutoramento que seja importante explorar para vocês, para a tua equipa de investigação? Sim. Não é o foco concreto, ou seja, isto é do que nós conseguimos avaliar, é dos primeiros trabalhos nesta área. Já há diversos trabalhos, mais do ponto de vista de investigação. Este é um dos primeiros e, portanto, não é exatamente o foco. Importa-nos e temos essa noção, e é possível, ou seja, no fundo, o que nós podemos dar, de certa forma, assegurar ao agricultor. Temos o cenário A, que é o cenário que está a acontecer atualmente, e conseguimos formular um cenário B, uma opção C, um cenário D. Portanto, com isto conseguimos formular todos esses cenários. De facto, é como dizes, portanto, os fenómenos climáticos são cada vez mais imprevisíveis e, portanto, nós com este tipo de modelos conseguimos afinar e ter essas noções, porque depois até podem ser questões de perdas ou de alterações na produção que sejam, digamos que, suportáveis pelo agricultor, não é? Portanto, ele pode correr o risco e assumir essa decisão, que é também uma das nossas opções, é nunca tirar o agricultor da equação. Portanto, ele continua a ter um papel fundamental no controle e na supervisão da produção, e é ele que toma esta decisão final. Ou seja, nós estamos aqui, no fundo, a desenvolver um sistema de apoio à decisão, damos-lhe estes cenários através destes modelos e destes dados, mas a decisão à partida é sempre do agricultor. E ele tem então esta noção se quer ou não correr estes riscos, e portanto isto pode depender das datas de sementeira, das datas de colheita, de que forma é que as operações são realizadas ao longo dos ciclos. Questionar isso mesmo, que é que tipo de decisões é que o agricultor pode tomar, tendo em conta essa análise de dados com recorrência aqui à tecnologia. Um agricultor que está, no fundo, a usar essa tecnologia, olhando para os dados que estão a ser recolhidos, que tipo de decisões é que pode tomar? Sim, essencialmente são estas, ou seja, poderá sempre otimizar as suas operações, seja nas datas de sementeira, seja na data e nas quantidades que está a aplicar. Portanto, ter aqui sempre uma noção da otimização da utilização de recursos. No fundo, é quase ser capaz de interpretar e de olhar para cada uma das suas plantas
como se fosse um indivíduo, ou seja, embora tenha uma parcela que até possam ser plantas todas da mesma variedade, ele pode olhar um bocadinho quase que ao indivíduo e tratar cada uma delas de forma diferente. E isto tem ganhos não só na quantidade de fator de produção que vai aplicar, mas também no rendimento da própria operação e tudo mais. E portanto, seja nas sementeiras, nas pulverizações, nas fertilizações, Nas colheitas na pode própria colheita. antecipar Exatamente, ou sim, sim, tardar. sim, sim. Ok. Sim. Na tua opinião, e a introdução desta conversa, eu falava muito da questão de, pronto, a tecnologia estar presente em muitos setores, e quem está menos dentro do que é a agricultura pode pensar que a agricultura atualmente não é tecnológica, mas de facto é cada vez mais, até para os agricultores serem mais competitivos. Na tua opinião, nós estamos a caminhar para uma agricultura mais automatizada ou mais inteligente? Eu acho que uma é consequência da outra, ou seja, eu acho que nós, ao percorrermos o caminho para uma agricultura mais inteligente e tendo mais esta noção do conhecimento científico, aliado, claro, ao conhecimento empírico dos agricultores, que nem sempre está errado, tem o seu valor e muito grande valor, depois vamos chegar ao ponto de soluções mais automatizadas. Por ser também uma necessidade, porque estamos a falar de soluções automatizadas muitas vezes para cenários onde a mão de obra já não chega ou é insuficiente para as necessidades, e portanto digamos que estas soluções automatizadas muitas vezes até são quase que o último recurso que os agricultores têm. Mas penso que seja uma consequência e acho que as duas andam um bocadinho de mãos dadas, digamos assim, para esta evolução, sim. E o agricultor, sendo a principal parte interessada neste fluxo e neste sistema produtivo ser cada vez mais automatizado e mais tecnológico, ele perde controlo ou ganha poder com a tecnologia? Eu quero acreditar que, e tendo em conta e o conhecimento que tenho das soluções que estão a ser desenvolvidas, quero acreditar que ganha controlo. E por outro lado, eu acho que atualmente, muitas vezes, e de algumas experiências que vou tendo e conversas que vou tendo com alguns agricultores, muitas vezes eles já não têm esse controle, ou seja, muitas vezes fazem as operações ou tomam as decisões ou porque o vizinho tomou, ou muitas vezes quase que de uma forma reativa, porque o problema já está instalado, ou porque detectaram uma praga ou uma doença já de forma e já estão a realizar um tratamento curativo em vez de ser preventivo, ou porque foi sugestão. E portanto, muitas vezes o agricultor já não tem tempo para tomar esta decisão, já vai numa perspectiva mais reativa. E portanto, eu acredito que com estes dados e com esta informação, depois o poder esteja todo na mão do agricultor, digamos assim. Porque tendo esta informação, tendo este controlo, tem uma janela temporal maior para atuar, consegue delinear melhor de que forma é que podem ser feitas as suas operações e até escalonar melhor o trabalho e de que forma é que evitar certos problemas, até porque pronto, isto acaba por ser uma opinião um bocado pessoal, mas eu acho que o conhecimento é poder. Portanto, sim, quem tem sim. conhecimento acaba por também conseguir coordenar muito melhor as coisas. Sim, eu acredito que sim, que seja muito por aí, sim. Agora, gostava que nós nos focássemos aqui nesta ligação que tu tens no teu percurso do laboratório aqui à questão do terreno. Nós há pouco falávamos em off aqui deste paradigma que existe muitas vezes entre todos os artigos científicos, todas as investigações que são feitas em contexto académico e depois um outro elo digamos assim, desta cadeia que são os agricultores, que são a parte interessada por esta inovação, portanto, tu tendo experiência nestes dois mundos, da parte académica, do laboratório e da parte de terreno, gostava que nos focássemos aqui um pouco sobre nesta questão, no fundo, para garantirmos aqui uma ligação entre a parte mais técnica e Sim. teórica ao contexto real. Tu, como já partilhaste, tens experiência aqui na parte da viticultura, da horticultura. O que é que o campo te ensinou que nenhum artigo científico ensina? Principalmente é a variabilidade, ou seja, num artigo científico normalmente falamos de variáveis controladas, de resultados muito bem burilados, de um trabalho praticamente, não é perfeito, mas praticamente perfeito, e isso raramente acontece no campo. Portanto, são situações
muitas vezes agrestes, o terreno não é perfeito, as plantas podem ter um comportamento diferente por situações que nem sempre conseguimos controlar, e portanto acho que essencialmente é isso, é uma certa perspectiva e quase uma visão em terceira pessoa do que é escrito nos artigos, para o que, ok, eu tendo em conta aqui o meu conhecimento e um bocadinho a realidade, perceber, ok, se ter um bocadinho esta perspectiva, se faria sentido, se não faz. Acho que essencialmente é isso, é ter assim sempre um bocadinho de cuidado, porque muitas vezes até pode ser a descoberta científica que até revolucionará o sistema, mas pequenas alterações no campo já destroem e deitam por terra essa hipótese. Tu tiveste aqui a oportunidade de falar comigo também, aqui, antes de nós começarmos a gravar, aqui alguns dos teus projetos, digamos assim, mais práticos, em contexto de exploração agrícola, que tiveste a oportunidade de desenvolver ao longo do teu percurso académico. E, portanto, tiveste aqui um contacto mais direto com as explorações agrícolas, falaste aí até da questão de um projeto mais ligado à produção de chorume e tudo mais. Quando tu chegas a uma exploração e tens um contacto mais direto com um agricultor, qual é que é normalmente o maior problema que um produtor agrícola te relata ou partilha contigo? É a questão da falta de dados, é o excesso de dados ou é a falta de tempo? Pronto, só para dar assim um contexto muito rápido, como disseste e muito bem, eu faço parte de um centro de investigação, o Tribe Lab, no Inesctec. Nós desenvolvemos robótica e tecnologia IoT para o setor agrícola e florestal, e temos sempre esta norma de todas as soluções que desenvolvemos temos que ter uma noção muito clara de qual é que é o problema que estamos a resolver. E nestas intervenções que tive, na sensorização, aqui mais de uma perspectiva de quantificação de NPK no chorume, e depois em diversas outras oportunidades, nomeadamente até também na automação e aqui na sensorização nos pomares de kiwi. Tive essas interações com os produtores, e os problemas são muito variados. Tanto há esta questão da falta de dados e muitas vezes um certo ceticismo digamos que em avançar para esta agricultura mais digital e na aquisição de sensores. Isto, que é, existe, se sim. achas que é difícil atualmente convencer os agricultores de que é importante eles usarem tecnologia na sua exploração? Eu acho que só se conseguem convencer se for uma coisa mostrada, ou seja, se for provado no campo e no campo deles que aquilo tem de facto benefícios e que esses benefícios são mensuráveis, ou seja, transformar aquela tecnologia, seja uma armadilha inteligente, seja um sistema de monitorização da umidade do solo, seja qualquer tipo de sensor, se conseguirmos transformar aquela tecnologia em euros por hectare, em horas de trabalho, numa métrica que ele consiga... ver. Exatamente, sim. Eu acho que de outra forma é muito difícil de eles terem esta noção. Mas sim, acho que o problema passa muito por aqui, por esta questão da falta de dados, muitas vezes dados a mais e que não tenham capacidade de os processar, porque a falta de tempo, recursos humanos, também é um ponto muito grande nas explorações agrícolas que fui visitando. Ou porque a mão de obra é escassa em quantidade, e não dá para cobrir as necessidades todas, ou porque muitas vezes também é uma mão de obra que é temporária, às vezes até o próprio, digamos que o responsável da exploração está só a tempo inteiro porque a exploração agrícola não lhe dá o conforto financeiro que ele pretendia, e portanto há aqui um bocadinho várias razões pela questão dos problemas relacionados com a tecnologia. E na tua opinião, a tecnologia, quer por exemplo, através da agricultura da precisão, deve adaptar-se à realidade da exploração ou é a exploração que deve adaptar-se às novas inovações tecnológicas? Eu acho que é sempre a tecnologia que tem que se adaptar ao terreno, portanto, de outra forma, a tecnologia dificilmente vai funcionar, ou seja, se estivermos à espera que a tecnologia funcione num sistema perfeito, em condições controladas, isso não é agricultura, não é? Podemos ter sistemas controlados, produção em estufa ou outro tipo de sistemas onde consigamos de alguma forma controlar as condições, mas normalmente na agricultura ao ar livre isso não é possível e portanto tem que ser sempre a tecnologia a adaptar-se às necessidades do agricultor,
E também é isso que tentamos fazer, por conversas com o agricultor, perceber quais é que são as necessidades, porque por vezes, até um ponto que tinha referido anteriormente, por vezes até no laboratório podemos estar a pensar em desenvolver um sensor XPTO muito evoluído. Mas se calhar a necessidade do agricultor é uma coisa muito simples, Mais rudimentar, exatamente, e até uma simples antena GPS que e já faz toda a diferença. Exatamente. Portanto, acho que é este convívio quase entre o agricultor e os desenvolvedores no laboratório e os investigadores tem que ser sempre um ponto assente. Agora focando aqui noutra parte da tua carreira, digamos assim, tu não és muito novo, mas já tens aqui muita experiência em diferentes contextos, tu também atualmente também dás aulas, Uhum. não é? Portanto, o que é que tu sentes que os alunos de hoje trazem de diferente neste contexto da agronomia? Porque, pronto, eu acabei o meu mestrado em 2017, já passaram alguns anos, certamente já não sei há quanto tempo é que tu já és assistente. 4 anos. Pronto, durante esses 4 anos, tu sentes que o perfil do aluno que estuda agronomia, e sei que também dás aulas também fora da agronomia, não é? Sim, Mas sim. sentes que o perfil do aluno é diferente ou não? Sim, sim. Sinto que há alterações, principalmente o aluno atualmente, e aqui comparando se calhar com 2022, 2023, traz mais informação, é um aluno mais curioso, mas muitas vezes também não tem um espírito crítico tão desenvolvido. Ou seja, a informação atualmente é muito mais facilmente adquirível, seja por estes modelos de linguagem, como é o ChatGPT ou outros parecidos, e adquirem a informação muito mais rapidamente, mas é uma informação que eles não têm o espírito crítico Para perceber para. se aquilo Exatamente, realmente. exatamente. E por vezes tomam essa informação e todos esses dados como garantidos, e esta questão do espírito crítico, de questionar, Perceber de se faz investigar mais, sentido, assim. exatamente, nem sempre é tão explorado. Mas essencialmente eu diria que é por esta questão. Depois, claro, no caso da agronomia, normalmente são sempre estudantes que aparecem já com algum histórico, digamos assim, familiar, e portanto têm sempre muito interesse em perceber outros sistemas de produção, como é que se organiza a agricultura noutros países da Europa ou até no mundo, para perceber quais é que poderiam ser os modelos a implementar nas suas, Sim. nas suas explorações, sim. Relativamente aqui à profissão de engenheiro agrónomo, também és engenheiro Uhum. agrónomo, e dado que dependendo de universidade para universidade, o plano curricular vai variando e vai se adaptando ao longo do tempo, também consoante as exigências do mercado e tudo mais, o que é que tu sentes que falta na formação de um engenheiro agrónomo que pode fazer diferença depois quando vai para o mercado de trabalho? É assim, é um ponto que nós temos até estudado bastante, porque de facto interessa-nos fazer esta renovação dos planos curriculares e apresentar disciplinas cada vez mais atrativas para os estudantes. Essencialmente é a ligação da academia e das faculdades às empresas. Eu acho que essa ligação tem que ser mais vincada. E estreita. Exatamente, portanto, tem que ser uma comunicação quase de colega para colega, entre pares, porque acho que dessa forma, lá está, os estudantes relativizam um bocadinho mais alguns problemas que possam estar a passar, têm uma noção clara de quais é que são as necessidades do mercado. O mercado é muito volátil, portanto, se calhar atualmente um engenheiro agrónomo não vai trabalhar só na terra, portanto, um engenheiro agrónomo pode ter uma formação complementar em biologia, E em ampla. programação, em gestão agrícola, em ecologia. Portanto, é uma formação que pode abarcar muitas outras formações complementares. E, portanto, acho que com esta ligação com as empresas conseguimos estreitar muito mais as necessidades. E depois, claro está, um conhecimento mais amplo nestas questões também da tecnologia, da inovação digital, não só específico para a agricultura de precisão, mas para outras áreas, a biotecnologia, o melhoramento genético, todas essas áreas também depois vertem um bocadinho para estas novas tendências, digamos assim, na agricultura. E achas que pronto, existem aqui vários elos nesta cadeia de valor que é a agronomia e o ensino e tudo mais? Achas que a comunicação que existe entre a parte científica, os técnicos,
agrónomos e outros profissionais do setor e os agricultores, ela é feita de forma eficaz? E qual é que desses elos que eu falei, a parte dos cientistas, dos técnicos, dos agricultores, tem um papel mais importante para que a comunicação do setor seja eficaz? É assim, eu acho, de certa maneira, eu acho que é eficaz, ou seja, já há muitos veículos de comunicação especializados em notícias e eventos agrícolas. No entanto, muitas vezes pode pecar por ser complexo, ou seja, o jargão científico, o jargão técnico, por vezes afasta um bocadinho os agricultores e dificulta-lhes um bocadinho o seu entendimento. O país não é muito grande, mas a forma como se denomina determinada operação, Eu também determinada alfaia, acho castas... isso, e acho que Sim, um dos sim. principais problemas da comunicação agrícola em Portugal é que os técnicos insistem em comunicar para técnicos e não em comunicar para agricultores que não dominam esses jargões todos técnicos, Sim, mas sim. precisam da informação. E acho que muitas vezes falta simplificar. Não sei o que é que Sim, tu... sim, eu concordo contigo e se calhar, e até contra mim falo, né? Portanto tenho aqui uma base muito científica e muito técnica e por vezes tento até também controlar-me um bocadinho, digamos assim, para ter uma linguagem um bocadinho mais simples, para que seja mais perceptível e compreensível por todos. E depois também a forma como essa informação e os veículos que é passada essa informação, ou seja, os próprios agricultores no meio das suas tarefas podem não estar disponíveis para ouvir essa informação e portanto também tem que ser uma informação mais próxima, seja pelos técnicos comerciais das empresas, seja pelos dirigentes das associações de produtores. Tem que haver uma comunicação muito próxima no terreno, porque se o técnico está a passar, ou se o agricultor está a passar por um problema agora com as intempéries, está a passar, se tem a sua exploração destruída, ele não vai estar interessado em receber outro tipo de informações que não seja para resolver os problemas concretos de momento que O ele que tem. nós antes chamámos a questão da extensão rural, Sim, que sim, antes sim. existia muito e agora praticamente Exatamente, não sim, há. sim, sim. Agora, eu gostava que fôssemos agora a uma parte desta conversa que são os mitos e verdades. E eu vou-te dizer três frases e tu vais-me dizer se é mito ou verdade e vais justificar muito brevemente. Então, a primeira é: a agricultura de precisão é só para grandes explorações. Mito ou verdade? Eu acho que é mito. Podem ter sido as primeiras a adquirir, porque os resultados práticos são muito mais rapidamente visíveis nessas explorações de grande dimensão, mas não é só para explorações de grande dimensão. Os robôs vão substituir os agricultores. Mito ou verdade? É mito também. Eu acho que não vão substituir, vão complementar o trabalho dos agricultores, mas a decisão final, digamos assim, é sempre, e o controle é sempre dos agricultores. A última frase: mais dados é igual a melhores decisões. Mito ou verdade? Verdade, mas depende. Eu diria que mais do que a quantidade é preciso avaliar a qualidade dos dados que os agricultores recebem. Portanto, se forem dados bem validados, com métodos redundantes e outro tipo de tecnologias, acho que sim, acho que mais dados, ou melhores dados, melhores decisões. Também, se nós tivermos acesso a muitos dados, mas não soubermos o que fazer Exatamente, com sim, eles, sim. não adianta nada. Acho que é dinheiro deitado Agora, fora. há uma parte aqui nesta conversa Sim. que é o preferias. Basicamente, eu vou-te dar duas opções e tu dizes qual é que preferias, não precisas justificar. Então, preferias trabalhar só em investigação ou só no terreno? Só no terreno. Preferias desenvolver tecnologia para pequenas explorações ou para grandes empresas? Para pequenas explorações. E por último, preferias mudar políticas públicas ou mentalidades no setor? Eu acho que mentalidades no setor, portanto, sempre pelo exemplo e não pela imposição. Então, agora nesta série de episódios desta rúbrica aqui, com o apoio do Projeto Pacto, nós damos a possibilidade também às pessoas que estão na internet, depois de saberem o tema prévio da conversa, para deixarem algumas questões. E neste caso, eu ontem, nas minhas redes sociais, disse que um dos episódios que ia gravar hoje era da agricultura de precisão, para deixarem as suas questões, e eu tenho aqui 3 ou 4 questões que eu gostava que pudesses responder. Uma delas é da Patrícia Vieira, que diz: quais são os grandes benefícios da agricultura de precisão e qual é a diferença real de rendimento da produção numa exploração que use então a tecnologia? Os benefícios são na melhoria das condições de produção. Foi um bocadinho que eu disse, ou seja, o agricultor passa a ter este controlo, seja dos fatores de produção, seja das produtividade, de dados, de um grande banco de dados,
e os benefícios são principalmente esses, nessa ótica. Há aqui outra questão ainda da Patrícia que pergunta se é possível aplicarmos técnicas destas de tecnologia e agricultura de precisão em casa, onde podemos aprender técnicas simples mais para pequenos produtores. Sim, é assim, acredito que não é algo que tenha investigado, mas acredito que na internet haja diversos tutoriais, digamos assim, ou um conjunto de informação para essa aplicação mais caseira. E também, como disse há pouco, há sempre sensores um bocadinho mais com um custo mais acessível, sejam estações meteorológicas, que se calhar é o ponto inicial, poderia ser essa questão mais de uma monitorização de alto nível das questões climáticas. Aqui o José Pinho manda uma mensagem a dizer: que culturas beneficiam mais da agricultura de precisão numa pequena escala? Numa pequena escala, os valores não são muito concretos, portanto, a exploração maior a nível da agricultura de precisão são culturas arvenses, portanto, trigo, milho, soja, essas produções. Há já muitos estudos também e projetos nas culturas perenes. Em pequena escala, diria que são um bocadinho equivalentes, portanto, culturas perenes, vinha, pomares, e também estas culturas arvenses ou depois de produção forrageira também. Tem aqui o Pedro Santos que pergunta: podes dar exemplos práticos de decisões que melhoram com dados? E ele mete entre parênteses: rega, adubação, tratamentos. Sim, a rega é uma delas, porque logo à partida, se nós tivermos dados concretos da pluviometria diária ou a 3 dias, ou previsões também desta questão da chuva, à partida da precipitação, não é necessário regar. Tendo modelos preditivos e dados que nos consigam modelar o impacto de pragas ou doenças, também conseguimos perceber e até calcular algumas métricas, como são o nível económico de ataque e outras equivalentes, para perceber se há ou não necessidade de fazer um tratamento nas nossas culturas. Portanto, são 2 exemplos muito concretos. O Rodrigo Pereira pergunta: a agricultura de precisão é compatível com a agricultura biológica ou regenerativa? Sim, eu diria que sim. Pessoalmente não conheço nenhum projeto que o aplique, mas diria que sim, são super compatíveis e penso que até poderão complementar-se, porque a agricultura de precisão, de certa forma, também pratica um bocadinho os predicados da agricultura regenerativa e da agricultura biológica. E agora a Joana Pereira, por último, pergunta: que conselho deixaria a um pequeno agricultor curioso, mas receoso em aplicar esta tecnologia, a agricultura de precisão, na sua exploração? Eu acho que não devia deixar de tentar, ou seja, avançar inicialmente por estas soluções mais acessíveis, experimentar se de facto faz sentido e se tem os resultados esperados, seja por uma primeira monitorização das condições climáticas, da própria produção, e depois avançar para sistemas mais avançados, a aquisição, por exemplo, de um drone ou de uma pequena câmara que depois possa fazer a recolha de imagem para posterior processamento. Acho que sim, acho que deveria testar. Antes de encerrarmos, eu peço sempre aos meus convidados que deixem uma mensagem para quem nos está a assistir, focando aqui neste segmento de um público que à partida poderão ser pessoas mais jovens, dado que também é jovem. Que mensagem é que tu deixas a jovens que possam estar a assistir este episódio, que queiram seguir a agricultura, mas achem que é um setor sem futuro? Assim, eu acho que inicialmente a pergunta pode ser, ok, em vez de ser esta, ou seja, é um setor, será que a agricultura é um setor sem futuro? Até que futuro é que eu possa intervir na agricultura? Como disse anteriormente, atualmente a agricultura não é só trabalhar na terra, galocha e enxada. Temos perfis muito variados, mais tecnológicos, mais laboratoriais. E portanto acho que são perfis muito interessantes. Eu acho que é uma formação muito importante, até porque seja qual for a raça, a religião, a simpatia partidária, todos temos que nos alimentar diariamente e portanto é essencial até para a soberania de um país. E portanto acho que qualquer jovem não deve descurar esta opção e deve olhar para a agricultura e para uma formação agrícola
com olhos de ver, digamos assim, e portanto, e pensar um bocadinho desta maneira, que é, tem futuro, e que futuro é que eu possa ver a aplicar na agricultura? Acho que seria essa a mensagem. Agora, para quem está a assistir e tem muita curiosidade e interesse nestes temas da agricultura de precisão e quer acompanhar, saber mais sobre onde encontrar informação, onde é que pode acompanhar o teu trabalho, investigação sobre esta temática da agricultura de precisão, queres deixar aqui algumas dicas? Sim, eu de facto atualmente está um bocadinho parado, mas eu também tenho uma pequena página onde vou de volta e meia colocando alguns conteúdos mais técnicos, chama-se Outono da Agricultura. Vou deixando alguns artigos de opinião, alguns artigos mais técnicos. Depois também todas as minhas publicações, mais a nível científico, assim que sejam publicadas, vou também partilhando no meu LinkedIn. E o laboratório onde eu estou inserido também tem um LinkedIn muito ativo, onde vamos partilhando não só o meu trabalho, mas também dos colegas. Essencialmente diria que são esses os veículos de comunicação. Sim. Olha, Leandro, muito obrigada por teres Obrigado, aceito o meu convite. Foi muito interessante falarmos aqui e provarmos que a agricultura é também um setor bastante tecnológico. E convido todos os que estão a assistir a esta conversa para também irem ao site do Inesctec, que tem lá certamente Sim. todos os projetos inerentes e onde a tecnologia é muito utilizada. Quanto a mim, despeço-me de mais um episódio. Chegamos então ao final deste terceiro episódio desta série e gostaria de agradecer então ao Leandro por ter perdido aqui um pouco do seu tempo a conversarmos aqui sobre um tema que tenho a certeza que ele gosta muito. Esta discussão foi muito interessante, perceber aqui de que forma é que a tecnologia e a agricultura de precisão pode impactar aqui na agricultura, o papel da PAC também para incentivar os agricultores e as explorações a adotarem a tecnologia. Agradeço a todos os que estão a assistir. Este episódio vai ficar disponível tanto no Spotify como no YouTube. Vou deixar também aqui o link do projeto Compacto e também aqui o link da página aqui do Leandro, caso queiram também acompanhar. Agradecer-vos as vossas questões. Se tiverem dúvidas, podem deixar depois na secção de comentários, que também irei encaminhar para o Leandro para que ele depois possa posteriormente responder. Obrigada a todos pela vossa presença, por estarem desse lado. Quanto a mim é um gosto. Vemo-nos no próximo episódio, já sabem, sempre com a agricultura em primeiro lugar. Tchau!